Ei, pessoal da Ascalos, tudo bem? Espero que sim. Professor Rafa Souto aqui de Língua Portuguesa. Vamos falar um pouquinho sobre linguagem, língua e fala. Você já parou para pensar por que o Enem não traz na sua prova de língua portuguesa ou prova de gramática? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje? Fique comigo até o final desse vídeo. Muito bem, minha gente. Então, como eu disse, a aula de hoje vai falar sobre linguagem, língua e fala. Esses três conceitos que são a base aí da nossa língua portuguesa e que está recheando a nossa língua portuguesa de conhecimentos. Mas por que será que o Enem não traz prova de língua portuguesa, prova de gramática? Porque a gramática em si não é tão acessível a toda a população. O mais importante é que se estude, é que se valorize a língua, a linguagem, a fala de cada cidadão. Dessa forma, a prova está sendo mais inclusiva, inclusive. Por esse motivo, nós estamos falando um pouquinho hoje sobre esses temas, sobre linguagem, sobre língua e sobre fala. O que é a linguagem? É muito além da língua portuguesa. É por isso que na prova eles puseram bem linguagens, códigos e suas tecnologias. Porque além da língua escrita, nós vamos perceber que existem imagens, que existem músicas e que existem várias outras técnicas para se manter uma comunicação, ou seja, para se manter uma linguagem. E para que você consiga entender de forma mais clara, eu mais uma vez preparei com muito carinho alguns slides que nós vamos visualizar aqui na nossa telinha. Então vamos juntos. Linguagem, língua e fala. O que é, qual é então o sentido, o significado de linguagem dentro aí da nossa língua portuguesa? A linguagem é qualquer meio sistemático de comunicar ideias. Comunicar ideias, eu vou até destacar isso aqui, ó. Ou sentimentos, usando signos convencionais, sonoros, gráficos ou gestuais. Qual é a principal função da linguagem? Se comunicar. O que estiver falando, ele tem que ser claro, tem que ser objetivo, para que aquela pessoa que está ouvindo entenda o seu discurso. Quando eu falo por meio de signos, o que são esses signos? É o conjunto da palavra dita ou escrita e o seu significado. Os signos linguísticos vão ser a matéria da próxima aula e eu espero que você também esteja aí para acompanhar o nosso raciocínio aí, o nosso estudo. Tá legal? Bom, então quais são esses exemplos de linguagem que nós temos? Veja bem, eu coloquei a imagem desses dois bebês que estão aí conversando. Há uma linguagem entre eles? Sim. Que língua é essa? Português, inglês, espanhola? Não sabemos. Mas há uma linguagem. Eles se entendem. E os bebês, mesmo sem falar uma palavra, eles conseguem se comunicar conosco. Por meio do choro, por meio das atitudes, por meio dos gestos, certo? Não somente os bebês, mas nós vamos perceber que a fala também facilita muito. A fala daquilo que você está vendo, daquilo que você está sentindo. Quando uma criança aprende a falar e fala tudo errado e nós achamos muito bonitinho, porque nós temos a certeza de que com o tempo essa fala vai ser aprimorada, assim como a escrita. Mas nós precisamos falar sempre para nos comunicarmos? Não. Às vezes também nos comunicamos com gestos, e aí eu coloquei o exemplo das libras, por exemplo, né? As libras que estão tão presentes nos dias atuais. Então, na maioria dos discursos, nós estamos vendo aí sempre aquela pessoa, aquele íconezinho, com o tradutor do texto, do falante, para libras, para a população surda-muda, para que tenha aí uma maior abrangência, né, desse discurso. Mas não somente os gestos, às vezes a gente não precisa utilizar nenhuma palavra, às vezes nós não precisamos gesticular em nada, mas simplesmente o olhar, a feição. E eu achei essa foto na internet, achei linda. Veja o olhar dessas duas crianças, o olhar de alegria, um olhar de esperança, aqui não há preconceito, que bacana, né? Nós temos aí um olhar de alegria. Vem aqui para mim.
Vai me dizer que você nunca se deparou com a seguinte situação. De repente você está falando ou você está tendo alguma atitude, fazendo algum exercício, e aí o professor, ou a professora, o seu pai ou sua mãe simplesmente olha para você. Olha. E daí no mesmo instante você fala, nossa, peraí, o que eu estou fazendo de errado? O que eu fiz aqui? A pessoa não falou nada, mas ela simplesmente olhou. Há uma comunicação. Assim como eu estou tentando fazer aqui. Tentando olhar para você, tentando olhar dentro dos seus olhos por meio dessa câmera que nós estamos utilizando aqui, que você está me enxergando aí. Para quê? Para que todo esse meu discurso chegue de maneira clara e objetiva até você. E que você consiga entender que a linguagem é esse meio de comunicação. A linguagem é esse meio de nós nos entendermos. Tá legal? Vamos voltar aqui para os slides e nós vamos falar um pouquinho sobre a língua. Então, o que é a língua? Eu peguei a definição do Saussure. Esse Ferdinand Saussure é um grande linguista. E o que ele vai nos dizer? Que a língua é um sistema abstrato de signos, vai aparecer a palavra signos mais uma vez. Esses signos, eles estão ligados, ou seja, eles estão interrelacionados de natureza social e psíquica, obrigatório para todos os membros de uma comunidade linguística. Como assim obrigatório para todos os membros de uma comunidade linguística? Nós estamos no Brasil, nós falamos a língua portuguesa. Então a língua, ela é obrigatória para todos os brasileiros. Então todos os brasileiros devem saber falar e devem saber se comunicar por meio da língua portuguesa. Então, se nós formos para os Estados Unidos, vai ser outra língua. Se nós formos para a Espanha, vai ser outra língua. Se nós formos para a China, vai ser outra língua. Para o Japão, outra língua. Ou seja, para cada comunidade linguística precisa ter regras e essas regras precisam ser seguidas. Então, a língua são as regras, é a gramática. Veja que a linguagem, ela abraça a língua. Porque a linguagem, ela vai além das regras. É a comunicação. A língua, ela precisa se basear em regras para que ela tenha aí a sua eficácia. Uma pessoa do Sul consiga escrever uma carta sem dificuldade nenhuma, com clareza, para uma pessoa que mora lá no Norte. Nós vamos perceber que tem o sotaque, que tem algumas palavras que são modificadas, mas como a língua é a mesma, o discurso vai ser feito e a comunicação será estabelecida com tranquilidade. Mas nós vamos perceber que essa língua, ela pode ser falada, pode ser escrita, e nós temos então a língua padrão. A língua falada é uma língua viva, é o falante que manda. São as pessoas que vão utilizar aquela língua e muitas vezes utilizam da maneira que elas quiserem. E nós não temos o direito de repreendê-las. Repreender uma pessoa pelo jeito que ela fala é um preconceito linguístico. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso e já já a gente vai entender o motivo. A língua falada, ela é diferente da língua escrita. Porque a língua escrita é essa representação visual, é um conjunto de formas. E aí eu gostaria que você chegasse aqui pertinho de mim para eu falar mais uma vez. Por que eu sempre falo para a gente tomar cuidado com as mensagens? Para que nós não caiamos aí, né, no risco de escrever do jeito que nós falamos. Quando nós escrevemos do jeito que nós falamos, nós estamos cometendo um erro e aí o corretor da sua redação vai colocar lá que você está tendo presença de oralidade no texto. Essa presença de oralidade pode tirar o seu ponto. Então é por isso que eu sempre falo, tome muito cuidado com aquilo que você está escrevendo, policie-se, porque a língua falada, ela é diferente da língua escrita. Veja que eu falei diferente. E se nós formos escrever, a palavra é diferente. Viu? Como a língua falada é diferente da língua escrita? Então vamos voltar aqui para a tela. Temos ainda a língua padrão, que é aquela língua da gramática normativa culta que nós precisamos seguir.
A língua padrão, ela que está aí à base da língua escrita. Bom, além disso, nós vamos ver então que o Matoso Câmara, que também é um grande linguista, ele vai dar uma definição muito bacana sobre a língua. E ele vai falar que a língua é uma parte da cultura, mas é uma parte que se destaca do todo. E com esse todo, se conjuga dicotomicamente. Meu Deus, que palavra grande! O que significa? Tem as duas formas, tem os dois viés, tem as duas visões, né? É aquela a base importante da língua, da sociedade, da cultura, sem deixar também as regras. Por isso que ele utiliza essa palavra dicotomicamente. Ou seja, a sua função é expressar a cultura para permitir a comunicação social. As aquisições sociais são ensinadas e transmitidas por meio da língua. E aí eu quero que você venha aqui para mim e eu tenho que puxar essa sardinha aqui para o meu lado. Olha, a importância da língua portuguesa. Todas as outras disciplinas são ensinadas por meio da língua portuguesa. Então você aprende os conceitos da matemática, o professor de matemática, o professor Júlio, ele vai falar com você em língua portuguesa. Então a língua é a base para o conhecimento e para a transmissão aí da cultura. Isso vai acontecer com todas as outras, a biologia do Dedé, a química do Fred, a história do Pedro, a filosofia e sociologia do Samu, a redação da Tati e por aí vai. Então veja bem que a língua, né, ela tem esse poder de transmitir e está dentro dessa linguagem que nós estamos conversando. Bom, e a fala? A fala é um uso próprio. Cada um tem o seu jeito de falar. Cada região tem o seu jeito de falar. Ou seja, é condicionada às regras da língua, porém ampla. Para quê? Para permitir um exercício criativo da comunicação. E é a fala que alimenta aí a cultura. E o que vem a ser essa cultura? Eu achei essa definição de cultura muito bacana. E ele fala que a cultura é o cabedal. Mas quantas palavras diferentes e difíceis que você está usando, Rafa? Por que isso? Para que você aumente o seu vocabulário também, certo? Então, quando eu utilizo alguma palavra assim, nessa aula de linguagens principalmente, é para que você consiga aumentar o seu vocabulário para, de repente, utilizar na redação que você for fazer no Enem, tá bom? Esse cabedal, o que é o cabedal de conhecimentos? Ou seja, a cultura é a ilustração, é o saber de uma pessoa ou de um grupo social. Cabedal vem de cabide. Então, quando você adquire uma cultura, não necessariamente você usa aquela cultura todos os dias, mas muitas vezes você coloca no cabide do seu conhecimento e deixa guardadinho. E quando você precisa daquela roupa, quando você precisa daquele conhecimento, você pega o seu cabide e veste aquela roupa e você se lembra daquele conhecimento ou daquela cultura que você adquiriu. Por isso que diz que a cultura é esse cabedal de conhecimentos. E aí aqui eu quero dizer que na cultura nós vamos ter uma variação linguística. E é por isso que eu disse agora há pouco que quando nós repreendemos o jeito do outro falar, isso é um preconceito linguístico. Ainda mais num país tão grande como o nosso país. Nós precisamos aprender a respeitar, a conviver com todas as diferenças, principalmente com a linguagem, com o jeito de falar, com os sotaques que nós temos. A variação linguística, nós vamos perceber que na variação linguística, a língua ela pode variar, conforme algumas situações. Quais são essas situações? A região, a época, a classe social, o nível de instrução, a idade, ou seja, a faixa etária, a situação de comunicação que estamos estabelecendo. Como eu estou aqui numa aula, numa videoaula, eu tenho que me preocupar com o meu vocabulário, com as palavras que eu estou falando, certo? Falar de forma mais clara e objetiva possível para que você consiga aí entender o meu discurso, certo? Bom, essas variantes elas vão se dividir aí em alguns ramos. Quais são esses ramos? A variação social, a variação histórica, a variação geográfica, a variação social, esse grupo que o falante pertence. A variação histórica, a época, vai dizer que a sua avó, seus avós, seus pais, às vezes falam algumas palavras e você fala assim, isso não existe mais não, você quer ver? Olha só,
Ah, você começou a olhar alguém aí diferente. O que é seu? Paquera? Ah, que paquera? Isso aí não existe mais. É crush que fala hoje. Ah, é crush. Nem na época dos pais e dos avós, aquele brotinho, brotinho? Não, não é assim que fala, não. É mina, as mina, não é? O boy. Veja como a língua vai se alternando, ela vai se modificando com o tempo. Isso é muito interessante porque nós vamos ver a evolução da língua e as gírias que também podem mudar de acordo aí com a faixa etária, de acordo com o tempo que nós estamos utilizando. Eu, por exemplo, falo muito bacana. Já me disseram que a palavra bacana não é tão jovem, mas eu não me importo porque eu sou jovem e é isso que é o essencial aqui, certo? Ainda existe a variação geográfica que nós vamos falar um pouquinho, eu trouxe algumas imagens que nós vamos dar algumas risadas. Dentre outras variações que a professora Tati já apresentou, e até coloquei aqui, ó, a aula que a Tati deu sobre variedades linguísticas. Se você ainda não assistiu, vale a pena você assistir, porque a Tati tem sido espetacular nessa aula, certo? Como sempre. E as imagens que eu disse são essas. Eu trouxe alguns exemplos de variações geográficas para a gente perceber. Veja, eu coloquei aí a anatomia nordestina. E não só no Nordeste, mas às vezes a gente ouve qualquer lugar falar do zóio, né? Falar do cangote, dar um cheiro no cangote. Falar da goela, do sovaco, que também tem a variação para subaco. Não é verdade? Então nós vamos perceber que as palavras elas vão modificando de acordo com a região. Tá errado isso? Eu quero que você venha aqui para mim, eu quero falar uma coisa muito importante para você. Hoje nós não falamos mais em certo e errado. Não é errado, é adequado e inadequado. É errado falar zóio, falar cangote, falar... Não é que seja errado. Dependendo da situação que você está utilizando, está corretíssimo. Mas dependendo da situação, está inadequado. Por exemplo, numa redação, você não pode falar zóio. Numa redação, você não pode falar aí, como nós mineiros aqui falamos. E nós já vamos ver daqui a pouquinho. Então eu quero que você preste muita atenção. Não existe hoje dentro da gramática essa questão de certo e errado. Hoje trabalha-se muito com as palavras adequado e inadequado. Essa fala, essa escrita, esse texto é adequado para a sua situação? Sim, então beleza. Está havendo uma comunicação? Sim, parabéns. Não, não é adequado, porque você está numa redação, porque você está num texto, porque você está falando com uma autoridade, porque a sua situação exige um linguajar mais sério. Bom, então eu preciso utilizar a língua padrão, certo? Vamos voltar aqui para a telinha, que eu ainda coloquei aqui, ó, as tripas, o pé do bucho, isso tudo da anatomia nordestina. Mas, como um bom mineiro, eu tive que colocar aqui os exemplos do dicionário do mineiro. E se você é mineiro, eu tenho certeza de que você vai utilizar muitos desses vocábulos que eu coloquei aqui. Não é mesmo? Olha só, esse é mesmo que eu coloquei bem aqui, ó, é mesmo. E nós falamos tudo misturado, nós falamos tudo juntos, de repente a gente fica perdido, que nós esquecemos, perdemos alguma coisa, quando vê, a gente percebe que o celular ou o carregador de celular estava abaixo da cama. Que? Abaixo da cama. O que significa isso? Aqui, gente, embaixo da cama. É porque a gente junta tudo. Né? Olha, nós já estamos aqui em junho, julho, daqui a pouquinho é 7 de setembro. É o quê? 7 de setembro. Cadê 7 de setembro? Aqui, ó. 7 de setembro. Para que eu vou falar tudo pausadamente, se eu posso falar em casa, com os meus amigos, tudo junto e misturado, que é muito melhor? Essa situação me permite? Permite. Bom, com esses exemplos, então, nós vamos perceber o seguinte, que a linguagem, ela vai envolver a língua e a fala. Não há, mais uma vez eu quero dizer que não há certo e errado, mas há adequado e inadequado. A fala é algo próprio, individual. Cada um tem o seu jeitinho, o seu modo de falar. A língua são as regras. A língua, ela vai envolver a fala.
Mas além da língua, nós vamos ter a linguagem, que é o quê? É aquele movimento que nós temos de nos comunicarmos. E tudo isso está dentro da cultura. E eu espero, volte aqui para mim, que com essa aula você tenha aumentado um pouquinho mais a sua cultura. E se você gostou, por favor, dê o seu like, clique lá, acione o sininho, acompanhe as nossas aulas. A partir de agora nós vamos falar muito sobre semântica, porque é o que cai muito no Enem. Bons estudos, gente. Um abraço, fiquem com Deus. Até a próxima.